Deus se mostrou de novo na sua vida, né, nesse período. Menina, foi. Assim, 2015 foi um ano muito bom no meu trabalho, mas aí eu acabei passando por um divórcio. Eu era casada antes com um cantor também do meio. Então foi muito difícil, porque foi um casamento que se desfez, que era público, dentro da igreja. E E era muito acabei, noticiado, né? sim, acabei não sabendo lidar também. A gente, né, não sabe, às vezes não é treinado para lidar com certas coisas. E, nossa, gente, foi horroroso, foi horrível, tanto para mim quanto que eu imagino para ele. E Mas o divórcio foi em si, ele não é nada bem visto, né? Não, na igreja não, Pois é. até hoje não é uma coisa que as pessoas Como foi isso para a aceitam. família e Foi horroroso, gente. Imagina que foi 6 anos atrás, 7 anos atrás. 7. Se hoje ainda é difícil, né? Imagina 7 anos Seus atrás com pais? 2 cantores. Ai, meus pais ficaram péssimos. E assim, a pessoa era de uma outra denominação, só que extremamente tradicional. Eu também venho de uma igreja extremamente tradicional. E assim, ninguém se casa para se divorciar. Isso daí é uma coisa óbvia. E foi horroroso, eu não tenho palavras. Horrível, horrível, Você horrível. saiu destruída. Sim, e daí foi uma sucessão de acontecimentos, né? Como eu não soube lidar, e daí tem também a questão de eu ser mulher, e acabou. Não que isso tenha sido culpa do meu ex-marido, mas, gente, só o fato de eu ser a mulher, com certeza, né? Sim. Algumas coisas ficaram mais pesadas para mim. E Eu daí, acho na que época, você eu fiquei foi- muito revoltada, sabe, com isso. Fiquei extremamente desestabilizada. E eu já tinha alguns problemas mal resolvidos. Se o meu casamento não deu certo, é porque eu já tinha problemas extremamente mal resolvidos que eu levei para dentro do casamento. Problemas familiares, problemas de religião, problemas de repressão. Não era um casamento que era para acontecer, entendeu? Foi muito de rebeldia da minha parte. Eu já falei isso em outras ocasiões. E, claro, quando não dá certo, gente, é porque não é para ser. Sim. Entendeu? E foi muito difícil para o nosso público entender isso, né? As pessoas ficavam torcendo sempre que a gente voltasse. Graças a Deus, hoje não tem mais essa ligação, porque ele também já é casado, já tem filho, e graças a Deus que a gente conseguiu se estabelecer. Mas eu imagino que para ele também tenha sido muito difícil, né? Por causa de todos os julgamentos, por conta da gente ser cantores. Muitas portas se fecharam pra gente, porque a gente se divorciou. Então, um cantor divorciado não é um bom exemplo para muitas pessoas, né? Sim. E assim, de verdade, eu não defendo o divórcio. Não defendo o divórcio, nunca vou defender, porque é um sofrimento muito grande, sabe? Independentemente de qualquer questão religiosa, gente, divórcio é sofrimento, sofrimento. Se deu errado, é porque realmente as pessoas não estavam prontas, é porque teve algum problema, é porque não era para ser, é porque estava sofrido, não tinha maneira nenhuma de se reconciliar. É um E, luto, assim, né? e também, quando dois não quer, um não faz, sim. né? Então, assim, são várias questões. Mas tão pior é seguir a vida. Viver uma mentira. Viver uma mentira e Sim. viver arrastado numa tristeza eterna Sim. para não resolver um problema, né? Sim, acredito, né? Porque muitas pessoas falavam assim: ah, mas Deus pode restaurar. Deus pode restaurar todas as coisas. Eu acredito que Deus pode restaurar todas as coisas. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam querer essa restauração, né? E um casamento, ela não é feita só de uma pessoa. São duas pessoas. E existem milhares de motivos Sim. pelas quais A o cura casamento começa na não- vontade de ser curado, né? Isso, A cura exato, começa na vontade. Se a pessoa não tem a Sim. vontade de ser curada, não vai Menina, ocorrer a cura. demorou 5 anos para eu me recuperar. Assim, tipo, emocionalmente. Quando a gente tá nesse período, a gente acha que não, já tá bem, né? Acabou, cada um foi para um lado. Mesmo que você não queira mais o relacionamento, dependendo da situação,
que for, né? Para mim foi muito traumático por conta de várias coisas, não só por conta da religião e da igreja, mas também eu era cantora, era muita cobrança, as pessoas ficavam falando disso para mim assim por muitos e muitos anos. Também tinha toda a questão emocional mesmo. Uhum. E eu demorei muito sair de um padrão, que a gente acaba criando um padrão, né, de relacionamento, assim. E foram 5 longos anos até eu zerar. Assim, e admitir também as coisas que eu precisava melhorar em mim, que eu precisava de cura mesmo. E olhar para mim, a autoestima, né? A gente fica mal, muito mal. Eu fiquei destruída. Uhum. E daí foi aquela... Sucessão de... tipo, ladeira abaixo, Sim, assim, ladeira né? abaixo. Aí, em 2016, eu me afundei. Eu me revoltei com a minha família, me revoltei com a igreja, me revoltei com a questão de não ter dado certo o meu relacionamento, de não ter sido como eu tinha imaginado. Daí, acabei me afastando, não só das pessoas da igreja, mas de tudo, sabe? E daí foi... Só que eu acho que você foi exposta de uma maneira muito feia na internet. Então, eu comecei a andar com pessoas que usavam muitas drogas. Eu também, na época, eu estava muito mal. E, assim, droga, não sei. É um vazio muito grande, assim, sabe? Que eu sentia e eu queria alívio, né? Droga, ela traz essa sensação de alívio momentâneo para você. E aí eu também queria... Eu nunca tinha feito nada, né? Tem muito disso de na igreja a gente, às vezes, fazer tudo certinho e não ter tido experiência nenhuma. Só que quando se revolta, gente, se revolta... Sai da frente. Mesmo, E daí eu tive essa fase. Uhum. Mas foi um ano que eu acabei, assim, com o meu psicológico. E aí acabei me envolvendo com uma pessoa que me expôs de uma forma horrível. Essa atitude foi pior que qualquer fase que você pode ter passado. Sim, sim.